fala aqui é o professor Pablo, professor de Geografia e História, e este é mais um vídeo do canal Pablo GTG. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o nazifascismo. Pois bem, de onde se originou o nazifascismo? Vocês estão vendo que esse mapa em verde é o mapa do Império Alemão. Ele durou de 1871 a 1918, sendo que 1918 foi o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí a Alemanha ela sofreu algumas restrições com a rendição do imperador. Foi culpada pela guerra e ela sofreu algumas mudanças. Vocês podem ver que existe aí um outro mapa, que é o mapa da República de Weimar, o outro nome dado à Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Se vocês olharem com atenção o mapa anterior, vocês podem ver que o território alemão era bem maior do que o território após a perda da Primeira Guerra Mundial. E isso foi devido ao Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha. Se você já viu meu vídeo sobre a Guerra Franco-Prussiana, você vai entender por que o nome do tratado é Tratado de Versalhes. O que a Alemanha sofreu? Ela perdeu os territórios que ela tinha conquistado contra a Dinamarca, ela perdeu os territórios que ela tinha ganho da França, Alsácia-Lorena, e ela perdeu parte da Prússia Oriental, que passou a ser da Polônia, o chamado Corredor Polonês. Então, essas foram algumas punições, sanções à Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, quando a Primeira Guerra Mundial acaba, vários países começam a questionar a paz instaurada neste período. E é isso que é chamado de nazifascismo. Vocês estão vendo nesse mapa aí que nós temos a República de Weimar em verde escuro, e no verde mais claro nós vemos Portugal e vemos a Itália. Pois bem, a Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, como ela não conseguiu conquistar os territórios que ela tanto queria, ela subiu ao poder um partido fascista. Daí vem o nome fascismo. E quem era o líder do partido fascista? Benito Mussolini, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial e jornalista. Então, qual é a característica do fascismo? Um estado totalitário, um estado em que é praticamente um culto ao Estado, uma estadolatria, um culto à pessoa do Estado ou líder do Estado. E em Portugal, Antônio Salazar, do chamado salazarismo. E o que acontece em 33, como vocês viram lá no mapa da República de Weimar, sobe ao poder um outro partido, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou em alemão, Nationalsozialist Deutsche Arbeiterpartei, que é o partido conhecido como nazista, e o seu maior representante era Adolf Hitler. Adolf Hitler também foi um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, sendo austríaco. Ele queria reinstaurar praticamente o Império Alemão e queria acabar com o Tratado de Versalhes. Além disso, um Estado totalmente centralizador, um Estado totalitário e um Estado que defendia um culto à pessoa do Estado. Além de outras situações, como o antissemitismo, o anticomunismo e assim por diante. E o que acontece? Antes da Segunda Guerra Mundial, os dois partidos nazifascistas, tanto o partido de Mussolini quanto o partido de Hitler, ajudam a Espanha na Guerra Civil. E quem sobe ao poder é Francisco Franco. E o que vocês podem ver aí nesse quadrinho é a Guernica, que representa a Guerra Civil Espanhola. Pois bem, Francisco Franco subiu ao poder na Espanha e ficou lá até 1975. Não somente ele, como também o Salazar. E o que acontece? Quando nós chegamos em 1938, a Alemanha começa a querer o seu projeto de expansão, o projeto de expansão nazista. E o que acontece em 1938? Há um referendo chamado Anschluss, anexação, na Áustria. E a Áustria passa a fazer parte do Terceiro Reich. Isso era a nomenclatura que o Hitler dava, né? Além disso,
ele foi anexando outros territórios. Até o momento, todos os países do mundo, tirando o México, concordaram com essa anexação, já que os austríacos falavam alemão e tudo. E ele também anexou os Sudetos na Tchecoslováquia, que também era um povo de fala alemã, então deixaram quieto. E aí ele anexa toda a Tchecoslováquia e deixa quieto. E quando acontece a invasão do corredor polonês, pois bem, então você vai ter que esperar o próximo vídeo, porque aí começa a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o nazifascismo leva ao extremismo de guerra. Então, é bom a gente entender o que foi o nazifascismo, tá? Um estado centralizador, um estado de culto ao estado, um estado de praticamente de exceção, tá? Então, isso não é liberdade como alguns dizem ser. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, e é isso. Um abraço a todos.